Olá a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, como sempre fazemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a nossa caminhada para ser abençoada, nós sempre invocamos no início a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Esta é a oração que nos une como irmãos. E como nós somos irmãos, então digamos como o nosso irmão maior nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Nossa Senhora das Dores e São José nos acompanhem nessa caminhada hoje e sempre. Amém. Chegamos ao último dia do mês de setembro. E, coincidentemente, é em homenagem ao santo que a igreja comemora hoje, o santo de que a igreja faz a memória litúrgica hoje, São Jerônimo, que a igreja do Brasil, e só a igreja do Brasil, faz do mês de setembro o mês da Bíblia. Porque foi São Jerônimo quem traduziu para o latim a Bíblia Sagrada, que é a que nós usamos até hoje. A versão oficial da Bíblia Latina, ela tem por base o escrito de São Jerônimo, a tradução feita por São Jerônimo. É claro que, evidentemente, a linguagem mudou, não é? A linguagem tem que ser a linguagem moderna para as pessoas poderem entender. Mas o cerne da mensagem, a coisa mais importante, que é exatamente o que define a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, essa não muda. E foi Jerônimo que nos permitiu conhecê-la mais a fundo, porque ele próprio é autor desta frase que eu coloquei aqui no quadro e que serve de lema para o nosso estudo de hoje e também para a nossa caminhada diária com a Bíblia na mão. Diz São Jerônimo, uma das suas frases sobre a Sagrada Escritura: amar a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Ou seja, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus posta por escrito, como nós vimos no nosso último encontro. Ela foi escrita por pessoas humanas, portanto, seres humanos, homens, na sua maioria, escreveram segundo os seus conhecimentos, segundo o estilo de cada um, de acordo com a época em que viveram, puseram por escrito a palavra de Deus. E é esta palavra de Deus na Sagrada Escritura ou Bíblia é a mesmíssima coisa, na Sagrada Escritura eles puseram por escrito a palavra de Deus. E a palavra de Deus é, na realidade, o próprio Cristo Jesus. Jesus é o Verbo de Deus encarnado. E verbo quer dizer palavra. Ou seja, a palavra de Deus encarnada é o próprio Deus que se encarnou e que veio transmitir ao mundo aquilo que ele acha que o mundo tem que fazer. Aquilo que ele indica ao mundo para fazer. Ou seja, Jesus veio revelar a face invisível do Pai. Olha para Jesus e nós vemos o Pai. Ouve Jesus, ouvimos o Pai. É exatamente isso que Jesus veio fazer. Pois essa palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus é o que compõe a Sagrada Escritura. E disso São Jerônimo foi exponencial. Foi a figura máxima.
E como hoje, coincidentemente, dia 30 de setembro, nós comemoramos São Jerônimo, como na Igreja Católica Romana, comemora-se hoje São Jerônimo, porque os ortodoxos também comemoram, mas não hoje. Então, o que nós vamos fazer hoje é falar um pouquinho de São Jerônimo e também voltarmos àquele texto que nós estávamos vendo na semana passada, o de Josué, que eu queria completar uma coisinha de Josué, porque, como nós sabemos, nesse mês da Bíblia, a CNBB nos propõe o estudo de algum dos livros da Sagrada Escritura. Sabemos que são 73, então temos muito livro pela frente. Se nós vamos fazer, se fizéssemos um por ano, já seriam 73 anos, não é mesmo? Se fosse um por ano, mas não é nem isso, é um no mês. Não é possível você estudar um livro de Josué todo num único mês, a menos que nós estudássemos parte por parte, em cada dia do mês. E isso não acontece na realidade. Não acontece. Então a gente pensa, né? A gente tira alguma coisa aqui, um texto aqui, um texto acolá, e a partir deste texto nós procuramos ver o que ele significa para nós no dia de hoje. No dia de hoje. Então, nós vamos justamente fazer esse jogo com São Jerônimo e Josué, ambos começando pela mesma letra. Muito bem. Vamos começar por São Jerônimo, que é o do dia. E depois, então, a gente aplica na prática com o texto de Josué. Vamos ver em que vai dar essa nossa caminhada de hoje. Bom, vamos começar por dizer que Jerônimo nasceu, então vou botar aqui uma estrelinha de São Jerônimo, ele nasceu mais ou menos no ano 347 da nossa era. Portanto, ele é um homem nascido no 4º século depois de Cristo. Então, ele nasce mais ou menos em 347. E a vida dele se caracterizou fundamentalmente por isso. Por ter colocado a Bíblia no centro da sua vida. Ele se dedicou inteiramente ao estudo da Bíblia. E o que ele fez? Ele foi, primeiro, ele traduziu a Bíblia. Então, ele é o tradutor da Bíblia latina. Ele é o tradutor da Bíblia. Nós já vamos ver aí como é que ele fez isso. Segundo, ele não só traduziu a Bíblia, ele foi um comentador da Bíblia. Comentador. É tradutor e é comentador. Comentador é diferente de comentarista, não é? O comentador, ele estudou e depois, a partir desse estudo, ele faz uma série de comentários. Então, ele tem os comentários famosos ao Evangelho de São Mateus, ao Evangelho de São João, ao Evangelho de São Lucas, não é? Principalmente, ele fez isso. Então, ele é um comentador da Bíblia. Mas o mais importante de tudo, e isto serve de lição para nós também, é o seguinte: ele vivenciou a Bíblia. Em outras palavras, ele não só conheceu a Bíblia, o escrito da Bíblia, que ele traduziu, que ele comentou, mas ele aprendeu aquilo que aquelas palavras significavam. Ele as internalizou e as pôs em prática. É exatamente isso que nós temos que fazer. Esta é a grande lição de São Jerônimo. Quando ele diz amar a palavra de Deus da Sagrada Escritura, não é só por conhecê-la.
é, a partir do conhecimento da palavra, vivenciá-la, pô-la em prática. Ou seja, seguir nos passos daquele que é o centro, que é o fundamento de toda a Bíblia, a própria palavra de Deus encarnada, que é o Cristo Jesus, que é o Cristo de Deus. Foi exatamente isso que São Jerônimo fez. Então, acho que isto que está aqui, com breves palavras, não vamos descer aqui, é um estudo profundo, mas com breves palavras nós podemos definir Jerônimo. Não vamos chamá-lo de São Jerônimo, vamos dizer apenas Jerônimo. Jerônimo, colocando a Bíblia no centro da sua vida, ele passa a ser o tradutor dela, nós vamos já ver como, depois o comentador dela e, finalmente, aquele que a põe em prática. Então, ele seguiu esses 3 passos e fez isso dedicadamente. Aliás, ele entregou a sua vida a esse mistério. Traduzir, comentar e pôr em prática a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Tanto que ele vai dizer uma outra coisa, que nós vamos ver mais à frente, se for o caso, mas ele vai dizer ele tem uma outra frase celebérrima, e que indica exatamente isso, que mostra exatamente isso. Ao que leva o amor à palavra de Deus. Muito bem. Então, Jerônimo nasce mais ou menos em 347, e ele tem uma vida, ele nasceu numa família muito boa. Ele nasceu na Dalmácia, que é a região da Ilíria, ou seja, o que hoje é o território da Sérvia, a antiga Iugoslávia, lá encostado ao mar Adriático, perto de uma das mais famosas cidades da Sérvia, hoje, chamada Ljubljana. Então foi ali, numa cidade chamada Stridon, que é a própria Ljubljana, na região de Ljubljana, que nasceu Jerônimo, de uma família abastada. A família dele era uma família que se pode dizer rica, quer dizer, de posses. O que lhe permitiu aquilo que é fundamental para todos nós, o estudo, o conhecimento. Ele foi mandado para as melhores escolas da região, na ocasião. Por quê? Porque os pais tinham condições de proporcionar-lhe uma educação séria, e a outra coisa também, isso já é no 4º século depois de Cristo, ou seja, no ano 347, mais ou menos, foi quando ele nasceu, quer dizer, ele começa a crescer, digamos que 5 ou 8 anos depois ele estivesse na escola, para fazer os seus primeiros estudos, e ele logo demonstra ter uma grande aptidão para o estudo. Ele se volta inteiramente para aquilo que ele, como menino, ele já se volta e logo é reconhecido pelos professores, pelos tutores dele, que é uma mente brilhante para determinar, para as letras, quer dizer, para as letras clássicas, especialmente o estudo do grego, do latim. Então, como essa região era uma província romana, obviamente, qual era a língua que se falava? Era o latim. Então, o latim, mas ele aprende os 2 tipos de latim. O latim clássico, de Cícero, e dos grandes autores romanos, Ovídio, Sêneca, etc., os poetas, os dramaturgos, os filósofos, especialmente, paralelamente com os gregos. Então, logo de cara, que essa era a educação normal naquela época. Então, logo de cara, ele estudou o latim, porque era a língua que se falava naquela região, e estudou também o grego. Portanto, ele foi se aprender, como ele tinha muita aptidão para as línguas, ele aprendeu logo o latim, porque era a língua dele, era como ele tinha que falar mesmo. E, em segundo lugar, o grego, que dava origem ao latim. Então, ele estudava o grego clássico, mas ele também foi aprendendo o grego chamado koiné, que é o grego
que é o grego é o grego popular. Então, foi exatamente isso que ele fez nessa ocasião. Então, após aprender essas coisas, ele voltou e continuou os seus estudos, né? Foi estudando e crescendo em conhecimento da língua, da literatura, de tudo. Em suma, quando ele já era um rapazola, ele conhecia muito aquilo que ele tinha estudado. E aí, ele só foi crescendo no conhecimento da língua, que lhe valeria, posteriormente, a condição de tradutor. Ele conhecia bem, não é? E aí, muito bem. E ele se dedicava àquilo. Como a família dele era uma família cristã, então ele tinha essa vantagem de ter sido educado numa família cristã, porque nós já estamos no 4º século. Aquilo que lá atrás do 1º século, etc., já tinha acabado. Quer dizer, o cristianismo já estava implantado como a religião oficial do Estado, nessa época. Então, todo o Império Romano já tinha sido cristianizado, ou a sua imensa maioria. Já não havia mais perseguições. E as perseguições que começaram eram de cunho diferente, porque tão logo as pessoas começaram a se enfronhar na mensagem cristã, aí cada um passou a fazer as suas interpretações. E essas interpretações colidiam. A pensava como A, B pensava como B, como até hoje. Então bate de frente. E aí surgem deturpações, que são as famosas heresias. A principal das quais, ainda nesta época, era exatamente, se bem que a própria igreja já tivesse dirimido a dúvida, desde o ano 325, então o negócio é o seguinte, a principal era a seguinte: discutia-se se Jesus Cristo era só homem, ou se Jesus Cristo era só Deus. Como não aceitavam o fato de Jesus Cristo ser Deus, então resultava que um grupo achava que Jesus Cristo era só homem, falava da humanidade de Cristo, e o outro grupo dizia que não, que ele era Deus. Então isso criou um embate dentro do cristianismo, que levou séculos para ser dirimido. Séculos. Foi por causa deste problema que foram surgindo os concílios. E o credo que a gente reza até hoje, ele surge a partir disso, dessa briga, dessa confusão, dessa colisão. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho e creio em Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que é o dogma da nossa fé, o dogma de 3 pessoas numa única forma, numa única pessoa divina. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, mas 3 pessoas diferentes. Isso foi uma batalha. Para se chegar a isso, foi uma batalha. Então, e Jerônimo se viu envolvido nessa história também. Mas antes de ele se envolver nessa história, e ele se envolveu diretamente, mas antes disso, ele foi crescendo como uma pessoa normal, em uma região abastada, em uma região de posse, em uma região, coloquemos como as pessoas vivem hoje, nas regiões mais abastadas. Ele foi vivendo assim, mas sempre com aquele desejo interior de buscar sempre algo mais. E o buscar algo mais o levou a ter contato com quem? Com um que ficou muito amigo dele, que foi Agostinho, Santo Agostinho, que não era Santo Agostinho, era simplesmente Agostinho, mas já era, por ser mais velho do que ele, já era conhecido. Então, o que acontece? Ele foi se inteirando disso. Em suma, para resumir a história, ao crescer, ao se tornar um adolescente e depois um jovem, quer dizer, entre os seus 10 e 20 anos de idade, questão de adolescência, porque ele vivia em meio a uma cultura muito apegada às coisas mundanas,
as coisas da terra, ele se transformou num indivíduo mundano também. Ele não fugiu àquilo que era a influência do seu meio ambiente. Ele tinha, por sua própria natureza, um espírito irascível. Era um camarada de luta. E reagia com vigor àquilo de que ele não gostava. E reagir com vigor àquilo de que ele não gostava não era apenas no campo intelectual, no campo cultural, era no campo físico também. E mais, ele se dedicava, e com bastante empenho, aos prazeres da vida. Isso à semelhança de Agostinho. Mas não tanto quanto o Agostinho. Mas ele se dedicava. Enfim, ele era um homem de como o Papa Bento XVI dizia e diz, num dos seus escritos, Jerônimo tinha uma natureza, a sua própria natureza humana era impetuosa. Ele chamou de impetuosa. O que ele quis dizer é que Jerônimo gostava mesmo de uma esbórnia, está entendendo? Gostava mesmo de andar nas suas festinhas, etc, 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 e ter contato com as coisas bem mundanas. Mas aí a diferença de Agostinho, ele sempre se sentia mal. E há um detalhe interessante na biografia de São Jerônimo, quer dizer, na história de São Jerônimo, é que toda vez que ele se deixava levar pelas coisas mundanas, enfim, ele participasse de algo que fugisse àquilo que o espírito dele comandava, o que ele fazia? Ele saía disparado e se metia numa igreja para então, como se fosse se penitenciar daquilo que ele tinha acabado de fazer. Portanto, no fundo, a atração maior dele era a da sua sensibilidade cristã. Ele era um cristão sensível, vamos chamar ele. Então, não precisava que alguém lhe dissesse que aquilo não estava bem de acordo com o que a palavra, dizia para fazer. Mas você é livre para fazer. Então ele fazia não para experimentar, ou às vezes até para experimentar, mas fazia com liberdade. Fazia porque queria. Só que o Espírito fala mais alto. E ele sentia essa força interior que o impelia para dentro de uma igreja, por exemplo, ou para um lugar retirado, onde ele se penitenciava e ele sentia dentro de si que tinha exagerado, que não devia ter feito aquilo. Ou seja, ele sentia o apelo da carne, do mundo, mas ao mesmo tempo era forte nele o apelo do Espírito. E o Espírito acabava prevalecendo. E foi por causa disso que num determinado momento da sua vida ele resolveu se retirar. Ele saiu, ele não quis mais andar no mundo, aí ele se retirou para um lugar deserto e para aprofundar os seus estudos. Foi quando ele viu a necessidade, sentiu a necessidade de estudar hebraico, que era exatamente a língua na qual tinha sido escrito o Antigo Testamento. E ele precisava, quer dizer, ele não tinha ideia de traduzir coisa nenhuma. Ele foi estudar por quê? Para conhecer melhor. Para conhecer melhor. Ele queria conhecer palavra por palavra do que dizia a Escritura Sagrada, a fim de ele conseguir escapar dessas armadilhas do mundo. Então, lá foi Jerônimo. E aí ele realmente estudou bem e ficou um indivíduo que conhecia muitíssimo tanto o hebraico, ele passou a conhecer o hebraico bastante bem, o grego, ele mergulhou mais ainda no estudo do grego, e o latim, que já era a língua dele, esse ele já conhecia mesmo. E ficou sendo uma pessoa muito conhecida.
A fama dele começou porque ele sentindo-se atraído pela vida solitária, ele se isolava. E ele passou, nos estudos dele, ele passou a conhecer mais e melhor a vida de monges, de alguns monges que habitaram lá no deserto do Egito. Então ele passou a conhecer a vida dessas pessoas a partir dos textos disponíveis. Então, não eram todos os textos. Aliás, eu já vou falando aqui, que é para a gente entender o que virá depois, o seguinte: a própria Escritura, ela tinha várias, vamos chamar, edições. Quer dizer, um grupo escreveu de uma maneira, outro grupo escreveu de outra. Então havia vários textos, e textos diferentes, textos díspares, especialmente em relação ao Novo Testamento. Havia muitas versões do Novo Testamento em latim, que era a língua dele. Então, muitas versões que eram usadas na catequese. Então, digamos, aqui na catequese de São José e Nossa Senhora das Dores, usa-se uma versão, a versão A. Mas lá em Santo Afonso, usa-se a versão B. Os Sagrados Corações, a versão Z. Então, mas existiam. Eram versões do Novo Testamento, da história de Jesus. Quer dizer, cada um contava a sua maneira. Muito bem, isso aí vai ser importante na vida desse jovem. Então porque ele vivia separado, vivia numa cela, ele passou a viver como um monge. Para se afastar das coisas do mundo. E foi essa vida solitária dele, mergulhada nos estudos até então disponíveis, dos textos até então disponíveis, que fez com que ele aprimorasse a sua sensibilidade cristã. E cada vez que ele mergulhava mais fundo no conhecimento da Sagrada Escritura, no conhecimento da palavra, mais ele se apaixonava por ela. E tanto mais ele se distanciava das coisas terrenas. Quer dizer, ele sentia em si uma profunda amargura. E o porquê? Porque ele tinha um peso, criado por ele mesmo, o peso de tudo aquilo de errado que ele havia feito, quer dizer, daquilo que ele chamava pecado, do pecado em que ele vivera durante muito tempo. Mas, repito, ele viveu sim intensamente, dada a sua própria natureza, impetuosa, na palavra do nosso Papa Emérito, Bento XVI, a natureza dele era impetuosa, ele viveu intensamente essa vida, mas quanto mais ele se aprofundava no conhecimento da palavra, o que acontecia? Essas coisas de trás vinham à baila, e ele via a profunda diferença que existe entre a vida da carne e a vida do espírito. Isso também o ajudou. Agostinho levou mais tempo, mas chegou à mesma conclusão. E chegou à conclusão um dia em que ele abriu a Sagrada Escritura e bateu com um versículo de um capítulo da carta de São Paulo aos Romanos. Aí tudo ficou claro para Agostinho e ele se converte. Jerônimo não se fala em conversão de Jerônimo, mas sim um aperfeiçoamento do seu espírito, que o levou a conhecer mais a palavra de Deus. E assim foi que nós chegamos a um ano, eu vou colocando aqui, ao ano 382. No ano 382, já sendo um camarada muito conhecido pelos seus escritos, porque ele já tinha começado a escrever essas coisas, na época dele, era aqui século IV, não é como hoje, não havia computador, não havia e-mail, não havia nada disso. Então ele tinha que escrever a bico de pena, e mais de escrever a bico de pena, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. E levava muito tempo para escrever em pergaminhos. Muito tempo para escrever. E ele já era o autor de inúmeras obras.
nessa ocasião em que ele foi para Roma. E mais, ele era conhecido como um asceta. O asceta é aquele que vive única e exclusivamente para o espírito e que faz, por isso mesmo, leva uma vida muito, não só reclusa, mas também uma vida de grandes privações físicas. Então ele vivia à base de jejuns. Ele jejuava de tal maneira que até hoje os grandes quadros, as grandes pinturas feitas pelos pósteros no Renascimento, há um pintor espanhol chamado Zurbarán, que pintou Santo Jerônimo como poucos o fizeram, mas é uma figura emaciada, é um camarada esquelético. Há uma figura dele em que ele está com uns panos em cima do corpo e estão à mostra justamente os membros dele. Os membros superiores, os braços, as pernas. Ele é emaciado, ele é muito magro, pele e osso, quase pele e osso. Mas tudo isso provocado pelo seu desejo de viver exclusivamente do espírito, e ele vivia assim, dessa maneira. Então, ele é um camarada assim, que apresenta uma pessoa muito magra, chama a atenção a essa magreza de São Jerônimo, chama a atenção. E há uma série de outros, e os quadros estão aí para mostrar isso, quer dizer, a partir do que se sabia dele. Ele chega a Roma, e também para estudos, etc., ele já era conhecido. Vamos dizer que ele fosse um desses professores universitários. Quando ele chega a Roma, aí ele chega a Roma, onde ele já tinha estado, quando mais jovem, né? Os pais o mandaram para Roma, para ele poder estudar na capital. Ele se formou, depois ele foi embora, enfim. Foi lá em Roma que ele passou a levar essa vida mundana, porque Roma era a capital do mundanismo. Então, mas quando ele volta em 382, ele é um jovem, olha aqui, 12,5, 8, 6 menos 4, tem 25 anos mais ou menos. Quando ele volta para Roma, ele já tinha sido batizado nessa época. Ele foi batizado por volta dos 20 anos, 20 e poucos anos. Uma vez batizado, ele continuou levando a vida dele até que ele foi para Roma. Ele foi para Roma precedido de uma enorme fama, como um indivíduo que vivia de penitência, mas especialmente por ser um homem de grande saber, especialmente saber literário. Aí o que acontece? O Papa, na ocasião, era Dámaso, um dos mais importantes papas do início do cristianismo, que hoje é santo, São Dámaso I, porque houve outros papas de nome Dámaso, uns 2 ou 3, mais ou menos. Então, Dámaso, que é o São Dámaso, o primeiro deles todos, conhecendo a fama de Jerônimo, chama Jerônimo para ser o secretário dele. Jerônimo tinha um bom conhecimento, não é, das pessoas, era um jovem, ele tinha 25 anos, 26, já estava batizado, já era dedicado aos estudos, efetivamente. Então, o que acontece? O Papa o toma por secretário. Ele vai ser secretário do Papa, mas devido ao conhecimento de Jerônimo e devido à sua vida ascética, a sua vida doada ao Espírito, o Papa também o toma por conselheiro. Ele passa a ser o conselheiro do Papa, e levando uma vida muito na corte romana, que era uma corte da esbórnia, evidentemente. O clero era uma vergonha. E aí a primeira coisa que Jerônimo faz é se insurgir contra o clero, que levava uma vida licenciosa, uma vida de orgias, uma vida de entrega aos prazeres mundanos, etc. Ele, que tinha passado por isso, já sabia que isso não dava certo. Então ele não vai poupar ninguém. Com a natureza dele, de um sujeito irascível, ele avança e cria um monte de inimigos. Mas os inimigos dele, até dentro do próprio clero,
não é? Os inimigos dele, aos inimigos dele se contrapunham os amigos. Ele tem alguns amigos importantes, alguns amigos de homens, né? Mas especialmente um grupo de senhoras, altas damas da sociedade, resolvem se reunir ao redor dele. E ele passa a ser o conselheiro espiritual delas. E há uma delas, eram umas 5 ou 6, uma delas chamada Paula, que tem uma importância fundamental na vida de Jerônimo. Ela é uma pessoa muito rica e ela passa a utilizar a sua riqueza, o seu poder financeiro para ajudar Jerônimo na sua obra. Principalmente quando mais tarde, no ano de 385, portanto, ele passou. No ano 385, então aqui, Dámaso, que é o Papa, ele morre no ano 385. No ano 386, Jerônimo parte para a Terra Santa. E depois de fazer uma peregrinação pela terra onde Jesus pisou, como ele dizia, a terra em que Jesus pisou, razão pela qual as palavras dele entravam pelo solo e subiam no seu corpo, ele resolve se estabelecer justamente na cidade em que Jesus nasceu, que foi Belém, Belém de Judá. Então, Jerônimo vai para Belém, ele chega lá em 386 e logo a seguir chegam as damas que o ajudavam, 3 delas, a começar por Paula. E Paula tem o dinheiro, é ela que tem o poder financeiro, ela ajuda Jerônimo a criar 2 mosteiros, porque ele passou a se dedicar inteiramente à vida monacal, passou a ser um monge. Então ela ajuda a construir 2 mosteiros, um para os homens e outro para as mulheres que quisessem seguir aquele estilo de vida. E um terceiro, uma estalagem que nós chamaríamos hoje de uma pensão, um pequeno hotel, para receber os peregrinos que iam à Terra Santa. Muito bem. Então, elas lançam essa semente que está lá até hoje. Está lá até hoje. E esse mosteiro que foi construído nessa ocasião, claro, sofreu alterações com o passar dos anos, mas ele está lá. Inclusive a cela de Jerônimo está lá no lugar direitinho. E ele vive aqui de 386 até o ano... até o ano 420, que é o ano da sua morte. Jerônimo vai morrer no ano 420, que dia? No dia 30 de setembro. Que dia é hoje? 30 de setembro. É o dia da morte de São Jerônimo. Então, 30 de setembro do ano 420. Ele viveu muito para as condições da época. Ele viveu 73 anos. Ele morre com 73 anos. Isso era um milagre. Morrer aos 73 anos. Há um salmo que diz: até 70 anos vai a duração da sua vida. Um fato extraordinário se chega a 80. Hoje já chega a 100, 102, 104. Amanhã vai chegar a 120, etc. Então, mas ele com 73 anos tinha vivido demais. Tinha vivido muito. Muito bem. Mas essa passagem dele por Roma, de 382 até 385, quando ele foi o secretário do Papa Dámaso, ele recebeu uma influência muito grande do Papa. O Papa Dámaso, que o tinha por conselheiro, querendo se aproveitar dos conhecimentos que Jerônimo tinha das Escrituras, não é? Das Escrituras, o incentivou, o encorajou a traduzi-las para o latim. Traduzir toda a palavra de Deus para o latim.
com o encorajamento do Papa, Jerônimo resolve pegar o encargo. E aí começa a fazer a tradução de toda a Sagrada Escritura para o latim. Aqui é importante a gente saber o seguinte. Veja bem, a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, não é? Ela se divide em duas partes. O Antigo Testamento com os seus 46 livros. Muito bem. O Antigo Testamento, ele se divide em 3 grandes partes. A primeira parte do Antigo Testamento fala justamente da lei, que é a Torá dos judeus. A lei. É o primeiro livro do Antigo Testamento, é a lei. São os 5 primeiros. Gênesis, o Êxodo, Números, o Levítico e... O Levítico é o terceiro, o Números o quarto e o Deuteronômio, que é o quinto. Isto é o básico, isto é o fundamental para o Antigo Testamento. O segundo, isso aqui, portanto, tem a lei, é o primeiro livro, depois tem os profetas, todos os profetas, isso está na Bíblia, e depois tem o que a gente chama de outros escritos. Outros escritos. Isto é a Bíblia do Antigo Testamento. E esta Bíblia aqui está escrita em hebraico. E uma pequena parte dela em aramaico, que era a língua que Jesus falava. Porque o que é o aramaico? É o hebraico vulgar. É o hebraico falado pelo povo. Entendeu? É isso que é o hebraico, o aramaico. Jesus falava a língua do povo, para que o povo entendesse. Então, o hebraico é aquela língua clássica. A língua clássica. Ora, o que acontece? Isto que está aqui foi objeto do estudo de Jerônimo. Por isso ele estudou o hebraico. Para ele se aprofundar mais no conhecimento do hebraico, para ele saber o sentido exato de cada palavra. Então tinha o Antigo Testamento que precisava ser traduzido do hebraico para o latim. Mas ele não foi só do hebraico. No 3º século antes de Cristo, portanto 300 anos antes de Cristo, um grupo de sábios judeus que moravam em Alexandria, a grande cidade do Egito, que tinha sido fundada por Alexandre o Grande, e onde havia uma biblioteca maravilhosa, que é uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Lá, esses sábios, que são 70 sábios, profundos conhecedores do texto bíblico, da Torá, quer dizer, da lei, dos profetas e dos outros escritos, ou seja, do Antigo Testamento, porque o povo, mesmo os judeus da diáspora, aqueles que viviam no Egito, o povo não sabia mais hebraico, não sabia aramaico, não sabia de nada, estava se perdendo. A história do povo, contada no Antigo Testamento. Esses sábios, o que fizeram? Traduziram a Bíblia hebraica para o grego. E como eram 70, esta tradução dos sábios passou a ser conhecida como a Septuaginta. Ou seja, é o conjunto dos livros do Antigo Testamento traduzidos do hebraico e aramaico para o grego pelos 70 sábios. Por isso, Septuaginta. Ou a Bíblia dos 70, como a gente conhece até hoje. E cujas cópias estão por aí afora. Estão lá na Biblioteca do Vaticano, por exemplo, em Israel, claro que tem que ter. Então, o que nós temos aí é o seguinte, olha, na época de Jerônimo, isso já existia. O que fez São Jerônimo? Ele pegou a Septuaginta, o grego que ele conhecia profundamente, já conhecia, quer dizer, mais do que qualquer outra língua, ele conhecia muito bem o grego.
Aí, como isso está escrito em grego, ele pegou a versão grega e traduziu para o latim. Só que, não satisfeito com isso, ele foi comparar, porque ele achava discrepâncias. Ele disse, não, eu tenho que saber hebraico, para poder comparar o texto grego com o texto hebraico, para ver se é a mesma coisa. Lembram que, de vez em quando, eu escrevo uma outra palavra em grego no quadro. Por quê? Porque as traduções que nós temos nem sempre seguem fielmente o sentido da palavra original. Por quê? Porque hoje em dia já não se fala daquela maneira, mas é aquela maneira que conta. A própria Ave Maria, que nós começamos dizendo assim, Ave Maria cheia de graça, são as palavras de Gabriel. Não. A palavra em grego, que foi a que passou para nós, é que caritomene. Isto tem um sentido diferente de se dizer simplesmente cheia de graça. A tradução cheia de graça está boa? Tá. Mas é preciso a gente entender no grego o que significa esse cheia de graça, para nós entendermos o sentido teológico dessa saudação divina, afinal de contas. Daí o estudo bíblico. Então, São Jerônimo é o pai do estudo bíblico. E ele usa como técnica de tradução, método, digamos assim, de tradução, ele usa o quê? A comparação. Ele pega o texto original e compara com o texto conhecido na ocasião. Está escrito em grego? Tá bom, então vamos pegar o grego e vamos bater aqui com o hebraico. E vamos ver se o negócio bate realmente. Se é esse o sentido que se tem de dar. E na hora de ele passar para o latim, o que aconteceu? Especialmente no Novo Testamento. Aqui, quer dizer, no Antigo Testamento, ele traduziu a maior parte do Antigo Testamento. Os salmos todos. Mas os outros escritos do Antigo Testamento, ele pegou alguns. A maioria, mas não fez todos. Mas a maioria do que a gente tem aqui é de lavra de São Jerônimo. Só que traduzido para onde? Para o latim. E o que ele fez? No Novo Testamento, na época de Jerônimo, já no quarto e quinto séculos, já estava escrito. Os evangelhos já tinham sido escritos há muito tempo. E os evangelhos e as cartas de Paulo são o fundamento do Novo Testamento. Então, o que ele fez? Ele pegou o Novo Testamento, em latim, havia inúmeras versões. Por isso é que a gente tem, a versão que a gente conhece é chamada canônica. Quer dizer, a igreja aceita como válida e boa, é essa. Agora, há outras versões, que a gente chama, por exemplo, o Evangelho Apócrifo. Quer dizer, a igreja não reconhece como canônico, ou seja, não é que não seja verdade aquilo, ela não reconhece como um texto que deva ser incluído naqueles que nós conhecemos. A isso nós chamamos de Evangelho Apócrifo, quer dizer, sem registro do autor, etc. E isso tudo veio a partir das traduções de Jerônimo. Então Jerônimo pegou, traduziu aquilo. E quando ele via que tinha muito texto em latim, ele pegou esses textos e comparou. E com isso, ele conseguiu fazer uma tradução excelente, para a época, evidentemente, uma tradução primordial para a nossa fé. A tal ponto isso chegou a um ponto importante, que dos anos de 1545 ao ano de 1563, vejam bem, reuniu-se na cidade de Trento, no norte da Itália, o famoso Concílio de Trento.
Foram 18 anos. O nosso Concílio Vaticano II, aquele da nossa época, durou 5. O Concílio de Trento, é claro que os meios de comunicação eram outros. O Concílio de Trento durou 18 anos. Atravessou o pontificado de 3 papas importantes. Quando chegou em 1563, o Concílio de Trento confirmou o texto de São Jerônimo como o texto oficial da Igreja Católica. Então, esse texto de Jerônimo, como foi escrito em latim, e latim popular, não foi o latim clássico de Jerônimo, tomou o nome de Vulgata. A Vulgata é o texto da Sagrada Escritura traduzido do hebraico e do grego e ajeitada na sua versão latina por São Jerônimo. Esse texto, o Concílio de Trento adotou como texto oficial da Igreja. O que vale para nós é isto que está aqui, que foi traduzido por São Jerônimo. É claro que as adaptações depois vieram, mas, note bem, o Concílio de Trento, ao estabelecer essa norma, quer dizer, baixou uma lei que é esse o texto e acabou-se. Isto aqui, o Concílio Vaticano II, que é o último, começou em 1962 e se reuniu em 63, 64 e 65. No dia 8 de dezembro de 1965, o Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, pôs fim. Acabou, encerrou as reuniões do Concílio Vaticano II, que produziu uma série de documentos que guiam a Igreja até hoje. Agora, note bem, uma das coisas, portanto, 400 anos depois de ter sido adotado como texto oficial da Igreja, a Bíblia Sagrada de Jerônimo, 400 anos depois continuava como texto sagrado da Igreja, como Bíblia, como texto oficial da Igreja Latina. E aí, porque a linguagem era outra, a linguagem mais moderna, etc., foram feitas não correções, mas adaptações. E por isso é que essa minha edição bíblica das Paulinas está escrito assim: nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução. Não quer dizer que seja nova Bíblia, é nova tradução. Mas é aquele, quer dizer, ele continuou sendo o texto oficial da Igreja. Esse que está aqui é o texto oficial da Igreja, mas com uma nova tradução. Foi a revisão que o Concílio Vaticano II sugeriu e que foi feita. Em 1979, já com o Papa João Paulo II, foi adotado. Em 1969, o Papa Paulo VI determinou e aprovou. E em 1979, a coisa ficou oficial, já com o Papa João Paulo II. Coincidentemente, hoje em dia, 2 santos da Igreja, santos recentes, São Paulo VI e São João Paulo II. Então, esse é o texto oficial da Igreja. Quando o padre reza aqui, ou o Papa reza em Roma, é o mesmo texto. Não muda nada. É claro que em Portugal, onde se fala português, mas algumas palavras diferem das nossas, é o português de lá. Aqui é o português daqui. Você tem o inglês, que é mais uniforme, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Não é? Tem o alemão, enfim, não muda a substância, muda a forma. O conteúdo é o mesmo, a forma é que vai ser um pouquinho diferente. Agora, o que é notável é que é a Vulgata. A Vulgata feita por quem? Por São Jerônimo.
Quer dizer, foi a partir de Jerônimo que isto ficou. E por isso, pelo amor que Jerônimo dedicou à palavra, e por tudo que ele fez para levar avante, para anunciar a palavra de Deus, como ela deveria ser anunciada e deve ser anunciada, Jerônimo passou a ser o patrono da palavra de Deus. Quer dizer, o patrono do mês da Bíblia. Por isso que no Brasil, há 50 anos, nós já comemoramos esse mês de setembro como o mês da Bíblia. E o último domingo, mais perto da festa de São Jerônimo, às vezes cai no próprio dia 30. Mas o último domingo, que foi o domingo passado, é o Dia Nacional da Bíblia. No Brasil nós fazemos isso. O Papa Francisco, portanto, é uma coisa recentíssima, porque é o Papa atual, é o Papa reinante, é Francisco. Ele determinou há alguns anos, coisa de 2 anos mais ou menos, eu acho, 3, o último domingo de janeiro, como aquele que a igreja deve celebrar, o Dia da Palavra. O Dia da Palavra. Mas nós aqui já tínhamos um mês inteiro para a palavra, que era o mês de setembro. Ele não tirou. O Vaticano manteve, quer dizer, não opõe nenhuma resistência. Agora eu vou ainda mais longe. Se me permitem, eu vou ainda mais longe. Aqui, neste exato lugar onde nós estamos, neste salão paroquial aqui da nossa paróquia, esse estudo da palavra começou no tempo do Padre Mauro, do Padre Hélio. Esse estudo da palavra nós já vimos fazendo há 28 anos. Portanto, para nós, não é um dia, não é um mês. No mês de setembro a gente dá mais ênfase, tudo bem. Quer dizer, a gente mostra essas coisas, conta a história de São Jerônimo, etc, etc. Mas aqui, na nossa paróquia de São José e Nossa Senhora das Dores, nós estamos há 28 anos percorrendo esse caminho que São Jerônimo nos ensinou. Ao dizer que, sobretudo, devemos amar a palavra de Deus na Sagrada Escritura. Isto se traduz da seguinte maneira: a Sagrada Escritura é um conjunto de livros que contém a palavra de Deus. Ora, se nós devemos amar a palavra de Deus, e sendo Jesus Cristo o Verbo de Deus encarnado, é a palavra de Deus encarnada, tornada homem, tomada carne como nós, no seio da Virgem Maria, então, amar a palavra de Deus significa amar Jesus Cristo. E nós aprendemos que, dividida em 2 partes, esses 73 livros divididos em 2 partes, nós temos 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, objeto do estudo de São Jerônimo, que traduziu, que botou uma tradução muito mais fluida, muito mais ligada ao original do que aquelas edições, do que aquelas traduções que havia na sua época. Ele levou nesse trabalho mais ou menos uns 15 anos. Veja você, não tinha computador, não tinha nada, era pena. Levou 15 anos com pilhas de livros, vamos chamar de livros, mas que na realidade eram rolos, para ele entender, para ele ler, para ele ver. Fez um trabalho excepcional e nos deu de presente isto, como instrumento que foi de Deus, para botar por escrito, quer dizer, incentivado por um papa, por um outro homem, que foi Damaso,
para botar por escrito aquilo que estava registrado como sendo a palavra de Deus. E que para nós é a palavra de Deus. O que me leva a um outro dito de Jerônimo, e que nós devemos ter. Se alguém perguntar, você tem a Bíblia em casa? Trata-se de um cristão, etc. Normalmente terá uma Bíblia em casa. Mas não é ter a Bíblia em casa. Não vale. Não é só isso. A Bíblia é para ter na mão. A Bíblia é para ser usada. A Bíblia é para ser estudada. A Bíblia é para ser rabiscada. A Bíblia é para ser lida diariamente. Não é colocar a Bíblia numa estante apenas, ou então deixar escondida numa caixa muito bonita. A Bíblia é a palavra de Deus, que deve orientar a nossa palavra, que deve nos guiar na vida. Porque, como fez o próprio São Jerônimo e os outros que se dedicaram ao estudo da palavra, a Bíblia é para ser vivenciada. Bíblia no sentido de ser a palavra de Deus. Por isso é que São Jerônimo, depois de dizer que amar a palavra de Deus na Sagrada Escritura deve ser o fundamento da nossa vida, foi a dele, ele disse uma outra coisa: ignorar a Bíblia Sagrada, ignorar a Sagrada Escritura, repito, é ignorar Cristo. Por quê? Porque a Sagrada Escritura é a palavra de Cristo. E é justamente assim que a gente vai aprender que o que veio antes, quer dizer, a parte da Bíblia que trata da primeira aliança de Deus com o seu povo, depois de ele pegar aquele pedaço da herança geral para si, que foi o seu povo, ele fez uma nova e eterna aliança com o seu filho, a partir do seu filho. A primeira aliança acaba com a chegada de Jesus, por quê? Porque Jesus completa, concretiza tudo aquilo que a primeira aliança prometeu. O Antigo Testamento é o livro da promessa. A promessa que vem com Cristo. A promessa que conduz a Cristo em primeiro lugar. E depois é completada em Cristo. Tanto que ele diz, na hora da ceia, ao distribuir o pão, não é? Que ele diz que é o corpo dele, é a comunhão que a gente toma, e o vinho, que ele transforma, este é o sangue da nova e eterna aliança. É pelo sangue de Cristo que nós somos reconciliados com o Pai. Definitivamente, porque Cristo fez isso uma vez para sempre. E as palavras que o sacerdote repete na consagração são as palavras de Cristo. Na última ceia. Pois nós sabemos disso pela tradução de Jerônimo. Foi ele que nos legou isso. Então, de qualquer maneira que isso seja dito hoje, na língua em que for dito, não pode fugir disso. Tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Toda vez que você fizer isso, faça-o em minha memória. Isto é, pega Jesus lá atrás e traz para o presente. Porque Jesus é presente na nossa vida. Aí está um retrato falado, digamos assim, rápido de São Jerônimo. Eu agora queria passar, vou até apagar um pouquinho aqui.
A CNBB, como eu disse, a cada ano ela propõe no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, o estudo de um tema, de um livro, melhor dizendo, da Bíblia Sagrada. É o mês da Bíblia, então vamos estudar um livro. Num ano é do Antigo Testamento, num outro ano, no ano seguinte, é do Novo Testamento. Mas sempre para mostrar que há um encadeamento entre um e outro. O Antigo projeta o Novo. O Antigo conduz ao Novo. O Novo concretiza o Antigo. As promessas do Antigo. Isto é em Jesus. Todo o Antigo Testamento se direciona para o Messias. O Messias é Jesus. Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo, como Pedro confessou naquela estrada de Cesareia de Filipe. Aquele que tem palavras de vida eterna. Não podemos ir atrás de outro. Senhor, aonde iremos? Novamente Pedro. Só tu tens palavras de vida eterna. Sabe quem foi que escreveu isso para a gente? Em latim, dessa maneira? São Jerônimo. Como é que nós não vamos nos lembrar desse homem? Ele nos legou isso. E nós devemos ser agradecidos a Deus por isso. Agradecer a Deus, que pelo seu Espírito inspirou Agostinho a escrever. Agostinho, Jerônimo, Agostinho, Ambrósio, enfim, Gregório Magno. Os grandes padres da igreja. Eu disse que São Jerônimo tem obras em quantidade. Uma das principais são as cartas que ele escreveu, mostrando todas essas coisas. Jerônimo foi não apenas o tradutor da Bíblia, ele foi um grande intelectual. Ele tem obras em todos os mais variados campos do saber e da cultura. Foi um homem absolutamente extraordinário. E nunca deixou de ser quem ele era. Até o fim, tinha aquela, eu gosto da expressão do Papa Bento, né? A natureza impetuosa. Ou seja, ele não deixou de ser quem ele era. Ele não é desse tipo de santo como aqueles anjinhos das igrejas barrocas de Minas, não é? A gente chega lá, bota uma moeda, e eu nem sei se ele aceita moeda de 5 centavos, de 10, não sei. Você bota uma moeda e ele faz assim, abana a cabeça. Não, Jerônimo não é assim. Agostinho não é assim. Nós não podemos ser assim. Não abanamos a cabeça. Pois bem, então esse homem, Jerônimo, que nós saudamos hoje, ele foi que traduziu essas coisas para nós, e isso nos chegou a partir da tradução dele. Já existiam, as outras estão lá, não é? Mas a partir da tradução dele, nós temos a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Na versão moderna, agora vai sair uma versão ainda mais moderna. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil aprovou na sua última assembleia, agora no final de julho, sei lá, não, agosto, por aí, aprovou uma nova redação da Bíblia, que é uma revisão, não é nova redação, é uma revisão para adequar o vocabulário da Bíblia ao nosso vocabulário moderno. Para que as pessoas não percam. Então, e os tempos que estamos vivendo são outros tempos. É completamente diferente de 385, né? Do ano 385, do ano 1463, do ano 1962, olha aí, 50, 60 anos atrás, e já é tudo diferente. Tudo muda, em 24 horas muda tudo. Então, mas o cerne, eu repito, o essencial aqui está. E foi São Jerônimo que nos legou isso.
E por isso, como nós somos estudiosos da palavra de Deus, estudiosos da Bíblia, e com grande alegria o fazemos há 28 anos, então é preciso que a gente celebre, pois caiu no dia, a gente celebra exatamente aquele que nos proporcionou essa tradução inicial. E como eu dizia antes, a CNBB propõe o estudo de um determinado livro da Bíblia Sagrada a cada ano. Há 2 anos nós vimos isto aqui, foi o reinício das nossas atividades em plena pandemia, nessa atividade gravada, né? Nós vimos o Deuteronômio. Aí o ano passado foi outro tipo, foi a Bíblia assim de geral, e agora este ano o livro proposto é o de Josué, que é raramente mencionado, mas foi um livro também que passou pelo crivo de São Jerônimo. Um dos livros do Antigo Testamento a passar pelo crivo de São Jerônimo. Então eu gostaria de, para completar, porque de Josué nós falamos na semana passada, para completar, nós vamos pegar o livro de Josué, JS é a abreviação, vamos pegar o primeiro capítulo, são 2 partes que eu gostaria de ver. Primeiro capítulo, os versículos número 1, deixa eu ver onde é que eu anotei isto. Assim, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Josué, isto aqui, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Apenas vamos fazer uma leitura, e essa leitura vamos ver o que ela nos dá, em que ela nos provoca. Qual é a pista que ela nos dá para que hoje isto possa ser não apenas estudado, não vamos fazer um estudo aprofundado aqui, apenas dar uma luz. Vamos ver na luz o que isto pode significar para nós no dia de hoje. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao auxiliar de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Então Josué está apresentado. Quem é Josué? É o ajudante de Moisés. Nós vimos na semana passada, apenas relembrando, que Moisés, não foi ele não soube liderar o povo que se rebelou contra Deus. Quer dizer, se rebelou contra ele, mas visando atingir a Deus, no episódio da água de Meribá. Então Deus disse, bom, porque você não soube liderar o povo, você admitiu uma coisa dessas, então, na hora de entrar na Terra Santa, não é você que vai entrar. Eu prometi a vocês uma terra, e eu os trouxe pelo deserto durante 40 anos, quem os conduziu fui eu. Mas vocês se rebelaram contra mim, e você é o líder. Então, o povo vai entrar, você não, você vai ficar antes. Então, Moisés morre, é o grande líder, Moisés morre, e quem assume a liderança do povo é Josué, que desde sempre foi o auxiliar de Moisés. Então, e indicado por Deus, foi escolhido por Deus, e agora passa assim. Aí continua. Deus diz a Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. O meu servo não quer dizer empregado, quer dizer aquele que passou a vida me servindo, aquele que prestou serviços ao povo em meu nome, aquele que agiu por mim, aquele que viveu para mim. O meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o
povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Quer dizer, Deus havia prometido isso lá atrás, Moisés trouxe o povo até o rio Jordão e a terra fica além Jordão. Atravessa o rio Jordão e entra em Canaã, a terra prometida. Agora, temos que ter na cabeça que esta terra era habitada por inúmeras tribos. A terra, como eu disse, é o principal tema do livro de Josué. Ela é o tema principal, é o tema central. É a conquista da terra. Então, tudo é a terra. Porque eles vão ter um lugar para morar. Portanto, vão ter um teto. Vão ter, evidentemente, trabalho. Porque eles vão morar naquela terra, vão ter que trabalhar na terra. Então, eles vão receber isso de Deus, de presente de Deus. E Josué é quem vai comandar essa conquista da terra, que não se fará num dia. Ela se fará no curso dos anos. E para nós também. Nós vivemos atrás do reino de Deus. E o reino de Deus não é uma coisa entregue para nós de mão beijada. Ele é conquistado a cada dia. Como eu disse a Moisés, eu vou lhes dar toda a terra que vocês pisarem. E aí, vai em frente. Chegamos ao versículo número 5. Você, ele está falando para Josué, você nunca será derrotado. Nunca. Você pode cair, mas você se levantará. Você não será derrotado. Derrotado quer dizer, acabou. Não, senhor. Deus diz a Josué, como diz a cada um de nós, você nunca será derrotado. Você porque foi batizado. Porque você traz o meu selo pregado na tua testa. E Deus deve dizer para mim todo dia, e eu espero que também no coração. Você nunca será derrotado. E por quê? É Deus que está falando. Sabe por quê? Porque eu estarei com você como estive com Moisés. 40 anos de dureza, de aspereza, de aridez no deserto. Mas nunca foi derrotado. Porque caía e Deus ia lá e levantava. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. O povo não mereceria isso. Porque muitas vezes se voltou contra Deus. Ao adorar o bezerro de ouro, ao reclamar que queria comer feijão com carne seca lá no Egito, a falta d'água, tudo provação, quer dizer, a vida, o deserto é a vida, é difícil caminhar, por isso confiar e confiar sempre, porque você nunca será derrotado. Olha aqui, isso está no livro de Moisés, traduzido por Jerônimo, do hebraico para o latim. Aliás, traduzido pela Septuaginta, do hebraico para o grego, e do grego para o latim por Jerônimo. Mas confrontando com o hebraico. E aí, eu nunca abandonarei você. Você que está me ouvindo, e eu que estou falando com vocês e me vendo no espelho, eu nunca abandonarei vocês. Deus nos diz isso diariamente. A grande pergunta é a seguinte, eu acredito. Como é que eu tenho rezado o credo? Quando eu digo que creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu nunca abandonarei vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Está dizendo para Josué. E aí dá uns conselhos. Seja forte e corajoso,
porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Josué é o líder, e se é o líder, ele tem que ser forte e corajoso. Isso é para qualquer líder, mas é também para nós, na nossa vida diária. Ser forte e corajoso e confiante, porque eu estou com você. E disse mais, não se desvie da lei que eu dei a Moisés, a lei de Deus. Não se desvie dela, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Não se desvie da lei. Lembra de São Jerônimo? Que quando era um jovem Jerônimo, ele se desviava, não se desviava do caminho de Deus para seguir os caminhos do mundo. Não se desvie, porque se você se desviar, você vai cair. O ensinamento de Jerônimo para nós é o seguinte: ele se desviou porque ele quis se desviar. Ele era livre para fazê-lo, mas dentro dele existia o desejo de seguir a palavra de Deus, o amor à palavra de Deus. Dentro dele existia isso, então ele voltava sempre. E Deus o aceitava, e Deus o recebia, e Deus o caminhava com ele de novo. Então está aqui. Olha aqui. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. É um belo de um conselho para este mês da Bíblia que está sendo encerrado hoje. Estudar o livro da palavra de Deus, que é a Bíblia. Agradeço a Deus ter nos dado essa grande graça de estudarmos o seu livro. E o fazemos há 28 anos. É claro que a gente se sente feliz. É claro que a gente tem que ter até um orgulho, mas um orgulho humilde. Quanto mais eu estudo, mais tenho que estudar, porque tem muito mais para aprender. Tanto que há 28 anos a gente fala muitas vezes da mesma coisa e nunca se repete. Nunca se repete por quê? Porque é o Espírito Santo que está em cima da gente. Para que a gente possa entender as coisas de acordo com a vontade dele e não a nossa. Lembre disto, ser forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu sou, é o nome dele, Javé, o Senhor, teu Deus, estarei contigo, em qualquer lugar para onde tu fores. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, já teoricamente transformados em apóstolos. Apóstolo é o discípulo que vivencia a palavra, que a põe em prática. Aí é o apóstolo. Quer dizer, é a palavra em movimento, em ação, olhando para os mais necessitados, vendo o Cristo neles, acolhendo-os. Pois muito bem, Cristo diz para eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, a boa nova, quer dizer, ele próprio. Não temais, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Você acredita nisso? Então, já lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, nós temos as palavras, quase que palavra por palavra, nós temos exatamente a frase que o próprio Jesus iria utilizar, mostrando isto, que em Jesus se concretiza a palavra do Antigo Testamento. Jesus é o novo, mas o Antigo projeta o novo. Viria depois, e a palavra de Jesus é definitiva.
porque ele é a palavra de Deus encarnada. Depois dela não existe mais nada. Ela se consuma em si própria. Crede no Evangelho, disse Jesus aos seus discípulos. Na Boa Nova. E a Boa Nova é o quê? Da salvação. E quem é que veio trazer a salvação? Ele próprio. Porque ele é a palavra de Deus encarnada. Então, olha aqui. Para Josué, Deus diz assim: não desanime, nem tenha medo. Esse não tenha medo vai aparecer repetidas vezes ao longo da Sagrada Escritura. Não tenham medo. Eu estou com vocês. Aqui, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Jesus, fazendo eco às palavras de Deus a Josué: não tenha medo. Eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for, onde você estiver. Eu acho que essa é a grande lição que nós podemos tirar desse mês da Bíblia e nesse estudo de Josué. No final do livro, no capítulo 24, ele vai reunir, Josué reúne todas as tribos de Israel e faz um longo discurso para eles. Ele já está dando adeus à vida. Já a terra conquistada, a terra dividida, a terra repartida, como naquele esquema que eu botei lá. Capítulo 24 é o último. Aí ele reúne tudo numa cidade chamada Siquém. Todos os líderes estão lá. Eles já estavam ocupando a terra pertencia aos heveus, pertencia aos heteus, pertencia aos arameus, pertencia a isso, pertencia àquilo. E aí houve uma união entre o estrangeiro e o hebreu, entre o estrangeiro e o israelita. O estrangeiro era em maior número que o israelita. Aí o que o israelita fez? Procurou se amalgamar aquilo e passou a adotar os costumes daquelas tribos pagãs, daquelas tribos que adoravam ídolos, eram idólatras. E Deus viu isso. Deus disse a Josué, e Josué então reúne todo mundo e diz, a grande pergunta dele no final foi essa: tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Agora a pergunta é a seguinte: vocês querem adorar quem? O Deus que nos trouxe até aqui, o nosso Deus, ou o Deus dos outros povos? Isso é para vocês. Aí o povo todo, cheio de dedos: não, nós só temos um Deus, que é o Deus que nos tirou do Egito e trouxe até aqui. Quer dizer, isso foi escrito muito tempo depois de Josué. Era apenas para lembrar ao povo que tinha acontecido isso. O povo tem que ser fiel como Deus tinha sido fiel. O povo é fiel. O povo foi fiel. O povo era fiel. Nesse momento, provavelmente não. Então Josué faz essa pergunta, é a última. Afinal de contas, vocês querem adorar a quem? Agora, antes de vocês darem a resposta, eu falo por mim e pela minha gente, quer dizer, a minha tribo. Nós vamos adorar sempre ao Deus que nos trouxe do Egito. E que nos trouxe até aqui. E que nos deu esta terra. Aqui nós temos o teto, nós temos o trabalho. E temos a terra. Quem é que vocês vão adorar? Vocês digam lá: não, nós vamos adorar o Deus que nos trouxe até aqui. O povo promete. O povo continua prometendo. Será que o povo cumpre? O povo, eu estou dizendo o povo de maneira geral, mas eu pertenço a esse povo. Então a pergunta última desse mês da Bíblia é essa. Nós sabemos das promessas de Deus, sabemos que Ele cumpriu essas promessas. A grande pergunta, e cumpre, Ele é fiel,
Ele estará conosco até a consumação dos tempos, Cristo Jesus. Resta saber se nós queremos estar com Ele. E esse querer estar com Ele é abrir o coração para Ele. Será que eu tenho feito isso? Será que isto é aquilo que eu quero? Jerônimo, de vez em quando, fechava o coração para Deus, mas depois abria correndo e ia atrás. Ao invés de sermos povo que simplesmente fala pela boca, vamos fazer as coisas. E mesmo que fizermos contrariamente à vontade de Deus, não vamos nos desesperar. Vamos simplesmente lembrar das palavras da Sagrada Escritura. Eu estarei convosco todos os dias, em qualquer lugar que vocês estiverem. Porque eu estou em todos os lugares, ao mesmo tempo. Eu conheço tudo no mesmo momento. E vale o que eu disse para o Agostinho: eu te conheço mais do que tu a ti mesmo. Mais e melhor. Continuemos nessa nossa jornada, já de 28 anos. Vamos em frente. Não paremos pelo caminho. Peçamos ao Senhor que nos ajude, que nos envie o seu Santo Espírito, para que nós possamos continuar caminhando firmes pela estrada dele, que é a estrada da salvação. Salvação que não virá, não, já veio com Cristo na cruz. Já veio. Mas agora depende da gente. Como Josué perguntou ao povo: vocês querem ficar com esse Deus que nos trouxe aqui, com esse Deus fiel, ou vocês querem adorar os outros deuses do dinheiro, do poder, da luxúria, da ambição, enfim, os outros deuses que existem aí? Que voz vocês vão ouvir? A voz de Deus que nos fala, ou a voz desses deuses que estão por aí? Este é o grande questionamento que é colocado para nós neste mês da Bíblia de Josué. Que nós possamos nos lembrar disso, que nós peçamos a Deus que, por intercessão de São Jerônimo, nós amemos cada vez mais a palavra de Deus, que é amar o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Nossa Senhora e São José, nossos padroeiros, nos ajudem nesta caminhada de 28 anos e que não vai parar, porque nós queremos estar sempre com Cristo, ser sempre por Cristo, caminhar sempre com Cristo e ser um nele, para sermos um entre nós e, sendo um conosco, sermos um com Deus Pai. Que Ele nos abençoe nessa caminhada. Peçamos, portanto, a Nossa Senhora que nos ajude, dizendo a ela, com toda a gratidão: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau!